Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar então. Nós estamos vendo aqui esse capítulo interessante do Srimad Bhagavatam Quinto Canto, intitulado O Mundo Material é a Grande Floresta do Desfrute. Na realidade a pessoa está sofrendo, né? Então, Krishna criou esse mundo exatamente para isso, né? Para nós tentarmos satisfazer nossas propensões, né? Nosso desejo de desfrutar, né? A alma condicionada quer desfrutar separada de Krishna pelo livre-arbítrio, Krishna deixa, mas ao mesmo tempo aqui é para a gente desenvolver o desejo, né? Krishna, na realidade, todo esse processo, se a pessoa segue direitinho, ela vai desapegar, vai ficar frustrada com esse mundo, vai querer voltar ao mundo espiritual. O propósito último é a liberação desse mundo material, né? Tentar desfrutar, realizar que não tem nada a ver e voltar para o mundo espiritual. Esse é o propósito final, né? Então, continuando aqui, né, Shukadeva Goswami continua falando, né, explicando para Maharaj Parikshit as alegorias que o Jadabharata falou para o rei Rahuga, né, no verso do capítulo anterior. Então ele fala assim, que o mundo material está cheio de misérias materiais e vários problemas incomodam as almas condicionadas. Às vezes ela perde, outras vezes ganha, porém, em todo caso, o caminho está permeado de perigos. Às vezes, a alma condicionada vê que a morte ou outras circunstâncias forçam-na a separar-se de seu pai, deixando de lado, aos poucos ela pega-se a outros, tais como os seus filhos. Então ela perde os pais, se apega aos filhos, né? Dessa maneira, a alma condicionada às vezes fica iludida e temerosa. Há ocasiões em que grita de pavor. Às vezes, sente-se feliz ao manter sua família e às vezes fica muito alegre e canta melodiosamente. Dessa maneira, enreda-se e esquece-se de que, desde tempos imemoriais, afastou-se da suprema personalidade de Deus. Desse modo, ela percorre o perigoso caminho da existência material. E neste caminho, ela definitivamente não é feliz. Meus jornais, ninguém é feliz nesse mundo material, né? Parece que é, mas são tem só um alívio e depois continua o problema de novo. Para escapar dessa perigosa existência material, as pessoas autorrealizadas simplesmente refugiam-se na suprema personalidade de Deus. Quem não aceita o caminho do serviço, o caminho devocional, não consegue escapar das garras da existência material. Então, olha, quem não aceita o caminho devocional não consegue escapar das garras da existência material. A conclusão é que ninguém pode ser feliz na vida material. Todos devem adotar a consciência de Krishna. Então, nós temos que chegar nessa realização, né, que ninguém vai conseguir ser feliz aqui, e a menos que você ocupe em serviço devocional a Deus, você não consegue escapar. Né? Nós não temos força para isso, nós temos que cultivar uma relação amorosa com o dono disso aqui. Né? Quem preside o mundo material é Maya, né? A carcereira é Maya, nós somos prisioneiros. Mas tem Krishna, que é o senhor de Maya, que está acima de Maya. Nós temos que praticar a devocional com o chefão, né? Tem o agente penitenciário, mas tem o governo, né? Deus é o governo. Ele pode falar para a gente, liberta esse cara aí, e aí a gente liberta. A única maneira, não tem outra maneira, não tem outra maneira. As pessoas santas, que são amigas de todas as almas, entidades vivas, têm uma consciência pacífica. Elas mantêm sob controle seus sentidos e suas mentes, e sem quaisquer dificuldades alcançam o caminho da liberação, o caminho que leva de volta ao Supremo. Sendo desafortunado, estando apegado às condições materiais miseráveis, o materialista não consegue associar-se com elas. Então, as pessoas santas, elas estão dando o caminho, dando todas as diretrizes, né? Porque elas são autocontroladas, então elas conseguem fazer isso, mas as pessoas não conseguem ouvir, não conseguem associar com essas pessoas. Você associa com pessoas que estão no caminho espiritual, são transcendentalistas, você também pega carona. Mas a alma condicionada nem quer isso. Né? Então, essa é a condição miserável, né? Então, aqui. Tendo resumido os ensinamentos de Jadabharata, Shukadeva Goswami disse: meu querido rei Parikshit, o caminho indicado por Jadabharata é como o caminho seguido por Garuda, o carregador do Senhor, e os 6
os seis comuns são... Os reis comuns são exatamente como moscas. Os reis comuns são como moscas. As moscas não podem sequer seguir o caminho de Garuda. E até agora, nenhum dos grandes reis e líderes vitoriosos pôde sequer mentalmente seguir esse caminho do serviço devocional. Nem imaginação, os líderes comuns conseguem imaginar, eles são como moscas. E Garuda é como a grande águia, né? Transportadora de Garuda, de seu Vishnu. Então, é que assim, tem um abismo de diferença, né? Entre os ensinamentos de Jadavara. Né? Não, assim? Enquanto, no vigor da vida, o grande Maharaj Bharata abandonou tudo porque estava com desejo intenso de servir a Suprema Personalidade de Deus, Thomas Loka. Ele abandonou sua bela esposa, tal. Embora seja muito difícil abandonar essas coisas, esposa e filhos, Maharaj Bharata era tão elevado que relegou assim como uma pessoa livra-se do excremento após defecar. Essa era a grandeza de Maharaj, de Sua Majestade. Então, ele abandonou as coisas materiais difíceis, como esposa e filhos, assim como excremento. Mas essa era a grandeza dele. Shukadeva Goswami continuou: meu querido rei, as atividades de Bharata Maharaj são maravilhosas. Ele abandonou tudo aquilo que os outros têm difícil de abandonar. Ele ensinou seu reino, ele era muito rico, tudo, abandonou tudo, né? E aí, mas sua opulência é tamanha que até os semideuses invejavam. Todavia, ele abandonou-a. Cai muito bem o fato de uma grande personalidade como ele seja um grande devoto. Ele pôde renunciar a tudo, pois sentia-se muito atraído à beleza, à opulência da Suprema, a força de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Na verdade, mesmo a liberação é considerada insignificante para aqueles cuja mente sente-se atraídas pelo serviço ao Senhor. Então, assim, né? Como ele é uma pessoa muito elevada, né? Mesmo enquanto estava, assim, depois, né, por infortúnio, ele caiu, né? Mesmo enquanto estava no corpo de viado, Maharaj Bharata não se esqueceu da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, quando estava abandonando seu corpo de viado, ele preferiu alto a seguinte oração: a Suprema Personalidade de Deus é o sacrifício personificado. Ele dá os resultados das atividades ritualísticas. Ele é o protetor dos sistemas religiosos. Ele se lembrou disso, né? Ele é belo e atrativo. Estou deixando esse corpo enquanto lhe ofereço reverências, na esperança de que possa perpetuamente ocupar-me em seu transcendental serviço amoroso. Tendo pronunciado isso, Maharaj Bharata deixou aquele corpo. Então, já da Maharaj Bharata, ele abandonou o corpo de viado pensando assim na Suprema Personalidade de Deus, né? Então, os devotos se interessam em ouvir e cantar as glórias, né? As pessoas têm interesse de cantar as características de Maharaj Bharata, porque ele é uma pessoa grandiosa, é um grande devoto. Maharaj Bharata, sua duração de vida, né? Assim, a opulência materiais de certo aumentam. Quem pensa só em Maharaj Bharata aumenta a duração de vida. Ele pode tornar-se muito famoso e obter a facilidade e a promoção dos planetas celestiais. Só se você lembrar das glórias de Maharaj Bharata, você leva até os planetas celestiais, imagina. Todo aquele que deseja poder pode alcançar simplesmente por ouvir e cantar as glórias de Maharaj Bharata. Dessa maneira, alguém pode satisfazer todos os seus desejos materiais e espirituais. Não é preciso pedir essas coisas a ninguém mais, pois basta estudar a vida de Maharaj Bharata para que se consigam todas as coisas desejáveis. Imagina, só de você pensar nessa atividade de Maharaj Bharata, você consegue tudo que é de bom material e espiritual. Assim, acho que a Deva Goswami está explicando, né, para o rei Parikshit. Olha só a grandeza de um devoto, né? Porque as características de Maharaj Bharata é impressionante, né? Mesmo quando ele teve problema cair, e tudo isso foi como um exemplo para a gente ver como é a grandeza de uma pessoa. Mesmo sem dificuldade, ela consegue alcançar a perfeição. Tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo.